Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aí do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez galera, eu vou continuar aquela minha sequência de vídeos de 2 anos estudando inglês em casa, falando sobre as 4 habilidades do inglês. Eu já falei sobre a leitura, hoje eu vou falar sobre a escrita, depois escuta e fala. Mas antes que eu me esqueça, vocês também dê like nesse vídeo, a avaliação de vocês é muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aí e ative esse bendito sininho também. Então é isso aí, hoje eu vou falar sobre a habilidade de escrita. Se você perdeu o vídeo anterior falando da habilidade de leitura, ele tá aqui na descrição ou aqui em cima nos cards. A habilidade de escrita é a habilidade que eu não domino muito bem. Se você tem curiosidade de saber qual é a minha maior dificuldade no inglês, é exatamente essa, é exatamente escrever em inglês. Então eu vou falar como eu fui desenvolvendo essa minha habilidade durante esses 2 anos. Eu vou falar como eu estudava no começo, como eu estudo ela atualmente e qual é o meu nível atual agora. Então vamos lá, no começo dos meus estudos do inglês eu não praticava ou não estudava escrita, era uma habilidade que eu praticamente não tinha. Até porque eu não tinha vocabulário, então eu não tinha o que escrever em inglês. Então é uma coisa que eu não praticava. Eu acho que durante uns 6 ou uns 8 meses eu não escrevia nada em inglês, eu só consumia. Eu tentava ler algumas coisas, eu ouvia algumas coisas, mas eu não tentava produzir, eu não falava e nem escrevia. Particularmente para mim a habilidade de escrever é a mais difícil, porque acontece o seguinte comigo, às vezes eu sei falar uma palavra, eu consigo entender quando alguém diz ela, mas eu não sei como escrever certa palavra. Um exemplo de palavra simples aqui, beautiful. Eu sei falar essa palavra, eu sei o que ela significa, mas eu não sabia escrevê-la. Durante um bom tempo dos meus estudos, eu sabia entender ela, conseguia ouvir e sabia ler, mas na hora de escrever eu esquecia como é que é a escrita dela. Eu invertia algumas palavras ou não colocava na ordem certa. Era difícil pra mim, hoje em dia eu já consigo escrever ela, mas tem muitas outras que eu sei pronunciar, sei entender, mas na hora de escrever eu não tenho habilidade de escrever ela corretamente, eu posso escrever ela, muitas vezes eu escrevo as palavras erradas, então eu evito um pouco de escrever em inglês. Então não é que eu não sei escrever inglês, eu sei escrever inglês, porém eu cometo muitos erros. E cometer bastante erro assim me desmotiva um pouco, eu não me sinto confortável para ficar escrevendo inglês. Então eu acabo evitando de fazer isso. E durante os meus estudos isso aconteceu bastante, como eu disse, só depois de uns 8 meses que eu comecei a escrever algumas coisas em inglês. E mesmo depois disso, de começar a escrever algumas coisas em inglês, eu ainda evitava e evito muito de escrever em inglês justamente por errar bastante. Então percebendo essa minha dificuldade, eu comecei a tentar fazer algumas coisas para melhorar isso. Então a primeira coisa que eu comecei a fazer foi a tradução bidirecional. Eu já tinha feito um vídeo sobre isso e eu fiz ela mais ou menos umas 3 ou 4 vezes. A tradução bidirecional, de forma resumida, é você pegar um texto com áudio que você está estudando, um texto que você já decorou, você já dominou esse texto, e aí você vai pegar a parte em português e traduzir essa parte do português para o inglês. Você vai escrever totalmente em inglês do jeito que você sabe, colocando as palavras erradas ou não. Isso é um treino que eu fiz umas 3 ou 4 vezes, eu sentia resultado, porém eu errava muito, tipo 80% do texto, as palavras eu escrevia de forma errada. Eu acertava algumas palavras ou até o começo das palavras, porém no meio delas eu escrevia, em vez de colocar um A, eu colocava um E, ou em vez de colocar um I, eu colocava um Y, ou em vez de colocar um L, a palavra era com 2 L's, entendeu? Então eu senti que essa era uma técnica que me ajudava, porém eu não gostava de fazer ela. Eu confesso que eu não gostava de escrever e ainda não gosto. Então eu deixei ela de lado e continuei meus estudos. Eu preferia focar nas coisas que eu já gostava ou que eu estava aprendendo melhor. Então aí o tempo foi passando, eu não fiz mais essa técnica da tradução bidirecional. Aí depois de um bom tempo eu resolvi fazer a técnica da montanha, que é a técnica do Mario Vergara também. Você vai basicamente utilizar o One Key para fazer essa técnica. Você vai colocar uma frase em português e vai tentar escrever essa frase em inglês. E aí na hora que você escreve e dá ok, o One Key corrige para você. Ele mostra quais palavras você errou. Eu fiz essa técnica mais ou menos durante um mês e durante esse período eu senti que ela estava me ajudando. Porém eu percebi o seguinte, eu perdia muito tempo nessa técnica. Tempo esse de estudo que eu poderia dedicar a outras coisas que eu gostava mais. Então também parei de fazer essa técnica da escrita. Eu senti que ela estava dando resultado, porém eu acabei deixando ela de lado. No vídeo passado, se vocês lembram, eu falei que eu tinha meio que um bloqueio de ler inglês. Eu acho que o que acontece comigo na hora de escrever é meio que um bloqueio também, porque eu me sinto tão frustrado na hora de escrever, de errar as palavras, que eu acabo meio que tendo preguiça de escrever, eu desisto. E se vocês assistiram o vídeo anterior, eu também tinha isso na hora de ler inglês, e a partir de começar a ler o Readers em inglês, eu meio que destravei esse medo de ler inglês. Então eu ainda espero que eu encontre alguma técnica de escrever em inglês que vai me tirar o medo de escrever, ou a preguiça, ou sei lá o que é. Então eu tô sendo muito aberto aqui, muito sincero com vocês. Eu erro bastante na hora de escrever. Esse é meu maior defeito no inglês, porque além de eu escrever não muito bem, eu tenho preguiça de escrever. Não é bem uma preguiça, eu não gosto muito de escrever em inglês. Eu acho muito legal você ler inglês, eu acho muito legal você falar inglês, eu acho muito legal você ouvir inglês,
mas na hora de escrever eu não acho uma coisa tão legal, acho meio chato. Eu prefiro falar do que escrever. Mas eu sei que essa é uma habilidade que eu tenho que desenvolver e eu vou desenvolver. Não importa que seja a minha maior dificuldade, meu maior defeito, eu vou desenvolver, eu vou procurar alguma técnica aí pra poder melhorar isso. Porém, não é uma coisa que eu penso agora de fazer, eu pretendo fazer no futuro. E aí você deve estar se perguntando o que eu faço atualmente para melhorar a escrita. Diretamente nada. Porém, eu faço alguma coisa, que é ler inglês. Eu tenho pra mim que se eu continuar lendo readers todo dia em inglês, eu vou acabar me acostumando com a grafia das palavras e isso vai me ajudar a escrever um pouco melhor. Eu sei que não é um treino diretamente voltado para a escrita, porém ler inglês eu venho sentindo sim que vai me ajudar um pouco a melhorar a minha escrita. E se você conhece alguma técnica de melhorar a escrita em inglês, comente aqui pra mim, fale também como é que você estuda a sua escrita em inglês. Então o vídeo de hoje é esse mesmo, galera. Se vocês gostaram, dê o like de vocês, a avaliação de vocês é muito importante. Vamos continuar estudando aí e até a próxima.